Carlos, me conta um pouquinho aí da tua história, aonde começou, da onde veio a ideia de cursar educação física, que eu sei que você é professor. Primeiramente, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito enérgica, né? Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de me movimentar. Fui para educação física através disso e lá eu me encontrei, sim, um propósito de ajudar pessoas. O Carlos ajudou muitas pessoas através da atividade física. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença. Vamos começar hoje o nosso primeiro Gestão Fitness Podcast. Um programa que a gente vai falar muito de gestão, liderança, marketing, vendas. Hoje temos aqui, Carlos e Jefferson. Eles são da Inova Gym, que é uma academia de Goianésia. Os meninos se destacam muito aí, com o trabalho que eles vêm fazendo ali. É uma cidade ali de 80 mil habitantes. Eles fazem um trabalho sensacional e vão compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente. E uma coisa que eu vou pedir, principalmente para você, Carlos, a gente tem uma carta ali que eu queria que você, se você puder ler ela aí pra gente, aí, eu acho que vai ser bem legal. Beleza, prazer galera. Então vamos lá. Este início carrega propósito, visão e convicção de que grandes histórias são construídas ao lado de pessoas que fazem, constroem e deixam um legado. Estar aqui, marca essa inauguração aqui desse podcast de forma excepcional e que este momento seja apenas o primeiro de muitos. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. Bom, galera, vamos começar aqui. Acho que tem muito assunto pra gente falar. Bom, pra quem já me conhece, meu nome é Eduardo Lustosa, sou proprietário de academia, mexo com academia há 15 anos, então são 15 anos fazendo gestão de academia, entendendo mais aí como a gente pode vender, reter clientes, criar campanhas. Hoje em dia, trazer tecnologia, trazer inteligência artificial. Enfim, como uma academia pequena, média, grande ou um estúdio, como eles podem prosperar. Acho que essa é a nossa grande missão. E a gente tem aqui, duas pessoas que, os caras rodaram aqui, 3 horas para chegar aqui. A academia deles tem uma história muito legal, eles vão poder compartilhar aqui com a gente. Vamos começar aqui lá atrás, Carlos, me conta um pouquinho aí da tua história, aonde começou, da onde veio a ideia de cursar educação física, que eu sei que você é professor, e depois disso, como é que surgiu a academia aí na tua vida? Beleza, vamos lá. Primeiramente, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito enérgica, Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de me movimentar. E saindo ali do ensino médio, eu pensava assim, meu Deus, eu não consigo ficar atrás de uma mesa de terno, eu não consigo ficar atrás de um computador por muitas horas do meu dia, então eu vou procurar alguma coisa para fazer que eu curta, que eu me divirta. E falei assim, vamos para educação física, porque eu acho que já jogo bola, tem tudo a ver, Então fui para educação física através disso e lá eu me encontrei sim um propósito de ajudar pessoas, de fazer com que isso se tornasse algo bom de contar para os meus filhos, se tornasse um legado, O Carlos ajudou muitas pessoas através da atividade física. Então eu entrei na educação física por isso, para ajudar pessoas, e através disso, foi surgindo oportunidades até chegar aqui na academia. E aí a gente vai começar essa história legal. Gente, uma coisa que acontece muito, acho que boa parte dos donos de academia começaram como professores de educação física. Foi seu caso, foi o meu caso. Então a gente vê que... E normalmente quando a pessoa escolhe educação física, é porque ela tem um propósito de vida, que nem você falou, Cara, eu quero ajudar as pessoas, eu quero melhorar a saúde da minha comunidade, eu quero trabalhar com algo que me deixe feliz, Porque não adianta também trabalhar atrás ali, que nem você falou, de um computador, com planilha e tal, uma pessoa que é comunicativa, extrovertida e tudo mais. Então, assim, esse seu início, ele me pegou muito, porque realmente também foi muito do que eu escolhi, Quando eu falei pra minha família que eu ia fazer educação física e não odontologia, direito, minhas primas querendo medicina e tal, pra minha família naquela época foi um choque. O pessoal falou, não, calma aí, isso aí não dá dinheiro não, E beleza, aí você escolheu o curso e a partir daí, como é que começou aí depois dessa fase aí, se bem que a sua faculdade você fez em outra cidade, Isso. Cursei em Anápolis, mas o interessante foi o seguinte, que a educação física ela tem um quê importante, que é o quê? Ela já deixa bem claro para a maioria das pessoas que não é uma profissão que se tira uma grana legal para se viver. Então já tinha isso, pensava assim, meu Deus do céu, e agora? Entrei no curso que eu gosto, mas será que eu vou ser bem remunerado na minha vida, na minha profissão com isso? Então eu tinha esse impasse assim, de ter que trabalhar muito para suprir uma renda, para pagar uma faculdade, para conseguir ter as coisas,
e ainda tinha que estudar, fazer estágio. Então, assim, foi essa loucura, assim, de conciliar trabalho com academia. De lá pra cá, fiz muita coisa, já fiz evento, já dei aula de natação, já dei aula em escola, já tive 3 empregos ao mesmo tempo, fui parecendo o Julius, né, o pai do Chris. Mas assim, tudo isso me moldou para que hoje eu me tornasse, né, o gestor da academia, da Nova, que colhe muitos frutos, muitos resultados. Então, de lá para cá veio uma trajetória assim, de muitas experiências. Tudo que aparecia eu topava. Ah, você dá aula de jump? Dou. Você dá aula de futebol? Dou. Ah, você dá aula de natação? Nem sabia nadar direito? Não, vem cá, vambora. Então assim, eu acho que o profissional de educação física, ele é forjado nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades e nas oportunidades principalmente. Então eu sempre tenho falado, né, o Jefferson está aqui também, ele é prova disso, que apareceu uma oportunidade à sua frente, independente se ela é difícil ou não, entrar nela vai fazer toda a diferença, porque eu só vou saber o resultado que eu vou ter se eu tiver entrado, se eu tiver coragem para entrar. Cara, isso é muito legal. Eu vejo que muitos que estão escutando a gente aqui, né, também são professores de educação física, nem todo mundo tem academia, e muitos passam por esse receio, né, essa pressão da família de, pô, será se o curso vale a pena? Será se vou conseguir viver disso? Né? Então, assim, eu falo que o professor de educação física, ele tem que pensar numa carreira. Então, ele pode ter uma carreira como professor, uma carreira como professor universitário, ele pode ter uma carreira como uma pessoa ali que forma novos professores, ele pode ir para a área de gestão e ele pode se tornar um dono de academia, né? Então, assim, ele tem algumas vertentes. E principalmente com o passar da idade, ele começa a ter que direcionar para que lado que ele vai. Se ele quiser continuar com a parte acadêmica, fazendo um mestrado para dar aula em faculdade é uma coisa, se ele quiser se tornar referência na região ali, como um exemplo personal, é outra coisa, se ele quiser ir para o online é outra coisa. Então, a gente também vê que dentro da educação física, ao longo desse tempo, a gente tem essas vertentes, né? Não necessariamente o cara vai ficar engessado numa coisa só. Aproveitando que a gente está falando dessa parte aqui da profissão de educação física, eu achei muito legal aí a forma que o Jefferson chegou para trabalhar com o Carlos, né? O Jefferson é o braço direito do Carlos lá na unidade. Enfim, eles estavam me contando algumas histórias aqui. Agora eu vou perguntar pro Jefferson aí. Jefferson, conta um pouquinho aí. Eu sei que você já... Enfim, acho que todo mundo de Goianésia, para morar na cidade, tem que ter 4 empregos. Senão o cara vai muda de lá, né? Vai para Niquelândia. Sai daqui. Então... Mas eu falo isso brincando, mas na minha casa também... Minha mãe tinha 2 empregos, meu irmão, meu pai, eu. Eu falo que professor de educação física sempre tem mais de um emprego. Acho que é até perfil mesmo. Me conta aí um pouquinho aí de tudo que você já fez e como é que você foi parar lá na Nova Gym. Desde quando começou, sempre fez um barulho muito grande. A campanha de marketing da Nova foi algo muito interessante. Apareceu Nova, o que é Nova? Ninguém sabia e eu fiquei muito curioso. Já trabalhava na área, já dava aula de personal, já era estudante de educação física e começou a surgir Nova, eu não sabia o que era. Aí surgiu a possibilidade de agendar uma aula experimental. Fui lá, agendei a aula experimental, era uma sexta-feira. Eu trabalhava, dava aula de personal de manhã, trabalhava na loja de 8 às 6 e tinha aula de personal à noite. Nesse dia, tomei 2 alunos e tinha marcado uma aula de experimental lá. Eu falei, não vou não. Falei, você quer saber? Eu vou. Aí cheguei lá, treinei, aí perguntei pro Carlos como que eu faria para dar aula de personal lá. Ele falou, olha, vai ter oportunidade para atender aqui quem trabalhar no time. Se você não fizer parte do time, infelizmente não tem como você trabalhar aqui, você atender aqui. Aí eu peguei, no momento eu não tinha tempo, porque na minha correria... Tinha lanchonete, tinha um monte de coisa. Eu tinha uma lanchonete, eu trabalhava numa loja de calçado, trabalhava por 10 anos de entrega, eu fazia faculdade, eu dava aula de personal, então era uma loucura. Tem 3 crianças, graças a Deus. E o cara que quando tá cansado ainda vai lá e mais um menino, bora! Isso. Aí nesse dia eu peguei... Na hora que tava indo embora, pedi a oportunidade dele lá, falei assim, olha, eu tenho um aluno aqui, mas ele só vem se eu puder dar aula pra ele, senão, aí uma forma de trazer um aluno pra academia e de dar aula lá, né? Aí ele falou, olha, só consigo se você vier trabalhar com a gente, mas você não me dá a resposta agora, você chega, conversa com sua esposa, tira uma opinião, não quero uma decisão precipitada. Eu, pra mim ali, eu já falaria que eu queria, porque apesar da academia não estar 100% montada, eu vi ali muito potencial, entendeu? No dia que ele me contratou, a gente fez a primeira reunião, ele estava ali vendendo um sonho, porque era o início de tudo, não tinha como ele dizer que dá certo, mas ele tinha uma visão tão clara de como que ia acontecer, que da forma que ele falava, a gente também enxergava, entendeu?
da forma com que ele falava que ia acontecer, já pra ele era muito claro, pra gente começou a ser também. Ali ele me vendeu um sonho, onde que eu comprei o sonho na Ovagin, e de lá pra cá a minha vida mudou assim, de forma sensacional, não tem nem palavras. Gente, olha que legal, e eu acho que aqui já tem uma grande lição de liderança, que é a questão da visão do líder, né? Então, o Carlos vislumbrou ali na região, que nem é perto da casa dele, um potencial ali de desenvolver aquela área, não tinha tantos concorrentes, tinha um público bom, tinha uma renda boa, tinha necessidade, né, de ter profissionais ali de qualidade e tudo mais. Veio com um conceito que eu achei até legal. Ele falou assim, cara, eu sou entusiasta da Ultra, assim, acho bem legal as coisas de vocês, inclusive eu também uso o roxinho aí de vocês, né? Copiei de vocês. Eu falei, cara, que legal. Então, assim, eu fico muito feliz de que a nossa marca, a marca que eu também represento e ajudo a desenvolver em todo o Brasil, que ela também gere essa vontade de fazer diferente, de sair da mesmice. Então, isso é muito legal, isso é muito legal. Tem até uma história, já aproveitando um gancho aqui, que é a do Nubank, né? O Nubank significa despido, né? E eles se posicionaram com o roxo, assim como a gente, porque eles falaram assim, cara, é uma cor que ninguém dominou ainda, né? Ninguém pegou essa cor. Então, bancos usam aí amarelo, vermelho. Ele falou, cara, então a gente vai ser o único que vai ser diferente, a gente vai ser roxo. Então, quando a gente fala de academia, a Ultra, que já está aí em 14 estados e tudo mais, se posicionou de uma forma diferente e inspirou a Nova a também ter um posicionamento diferente naquela cidade, naquele bairro, naquela região. Então isso é muito legal. E assim, pelo que eu... Só voltando aqui, né? A questão do líder poder enxergar, eu falo que é enxergar um futuro que não é visível a olho nu, né? Eu estava contando para os meninos aqui, algumas vezes a gente foi numa unidade das nossas, que é uma unidade de 1.700 metros quadrados. Quando a gente chegou lá, o lugar só era tijolo e telha, e eu olhei para minha esposa e falei assim, cara, aqui vai ser uma academia sensacional. Minha esposa falou, isso aqui é um barracão, cara, você tá doido, isso aqui nunca vai ser uma academia. E hoje eles foram lá, né, viram tanto que a academia é bonita, é agradável, é climatizada, tem muito equipamento, tem um número muito bom de alunos também, né? E então assim, a visão do dono, mas o líder, ele é como se fosse o capitão de um barco, né? Que ele olha lá na frente e fala assim, gente, vamos naquela direção, vamos naquele rumo que vai ser o melhor pra gente. E acaba que todos os tripulantes que estão junto com ele ali, se acreditarem nele, e se todo mundo remar pro mesmo lado, o barco vai numa velocidade muito maior. Então assim, cara, primeiro parabéns aí por isso, né? E já me conta aí essa reta final, como é que você chegou agora nesse cargo, né, de ser braço direito do Carlos aí, depois dessa entrada na academia. A partir desse momento, como a academia ainda estava em processo... Não, inclusive a gente tava ali, cara, o Carlos é maravilhoso, o Carlos é bonito. Cara. Aí o Carlos falou, vou te dar aumento não, viu? Vou te dar aumento não, calma. Aí, como tava no processo, teve um dia que todo mundo foi embora, a gente tava organizando, passando pretinho lá, pintando os equipamentos, falou, todo mundo dispensado agora, vai ficar só eu e meu sogro. Eu falei, não, vou ficar. Tinha uma semana, 3 dias que eu tava lá, a gente ficou lá, e dali eu sempre vi ali uma oportunidade, sempre fui uma pessoa de me doar. Então, a partir do momento que eu tava ali, eu vestia a camiseta da empresa, já levei minha mãe para treinar lá, minha esposa, minha irmã, meus amigos, e ali eu comecei a sentir a Nova como se fosse minha também, entendeu? Já me senti parte da empresa. E foi surgindo as oportunidades, eu mesmo não sendo líder, já assumia papel de líder, assumia as demandas, tudo que precisava sempre estava disponível, e foi até que surgiu a oportunidade de eu me tornar líder lá. Legal. Gente, olha que bacana, e essa fala do Gerson, eu acho que ela pega um gancho aqui que eu gosto muito, que é a questão do você tem que se portar da forma que você quer ter o seu próximo cargo. Então, se você quer ser gerente, independente de você ainda não ter o cargo, mas você agora já tem que ter uma postura de gerente, uma postura de atitude, de liderança, de fazer mais, né? Ontem a gente promoveu uma menina e eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, cara, você só tá sendo promovida porque você já tinha um cargo de liderança, mesmo sem a função. Então eu falo que a liderança, ela tem duas possibilidades. A gente tem a liderança formal, que é o cargo, e a liderança moral. A liderança moral é a liderança que as pessoas te seguem porque acreditam em você, porque gostam de você, porque te respeitam. Então a liderança formal, ela pode ser quebrada a qualquer momento. Agora a liderança moral, que é essa da pessoa te admirar e tudo mais, dificilmente ela é quebrada, ela tem mais longevidade.
Então, assim, cara, primeiro parabéns aí pela atitude, né? O cara ficar fora do horário de trabalho, o cara, tô aqui, vestir a camisa e, pô, eu falo que assim, todos os locais também que eu trabalhei, eu sempre tive essa postura assim, ó, independente se é meu ou não, mas enquanto eu tô aqui, eu tenho uma postura de dono, eu tenho uma postura de que eu vou cuidar, eu vou zelar, eu quero que isso aqui dê certo, né? Essa semana foi engraçado, eu fui no açougue Réveillon ali pra gente fazer um churrasco, e as carnes principais do churrasco não tinha, né? Não tinha picanha, não tinha contrafilé, não tinha alcatra, não tinha um monte de carne. E aí eu tava saindo, aí veio um senhorzinho que era o organizador da fila, né? Que é um açougue bem grande aqui em Brasília. E aí ele falou assim, meu filho, você não vai comprar nada? Eu falei, mas não tem as carnes pro churrasco, vou ter que ir em outro lugar. Aí ele falou, não, mas o que você quer? Aí eu falei, pô, tais carnes aqui, né? Alcatra, contrafilé, picanha, não sei o que. Ele falou, não, vamos ver nas peças a vácuo aqui. Aí eu falei, não, mas é muito mais caro. Ele falou, não, mas tem umas promoções aqui. Ele me levou lá, os preços eram bons, assim, praticamente os mesmos que eu iria pagar no açougue. Escolhi, peguei ali 4 peças ali grandes de carne. Aí aproveitei que eu tava pegando a carne e peguei tempero, aproveitei que eu tava pegando a carne e o tempero, peguei o álcool, aproveitei que eu tava pegando a carne, o tempero e o álcool, peguei o carvão. Acabou que aí já peguei mais, enfim, linguiça, frango, não sei o quê, e fiz a compra. E chamei ele e falei assim, ó, eu só tô comprando por sua causa, porque eu ia sair dessa porta aqui, ó, sem comprar nada, porque, na minha opinião, a empresa não ia conseguir me atender. Mas a tua atitude me fez continuar aqui e vender. Então, assim, parabéns pra você, e vou fazer um elogio lá no site pro senhor. Como é que é o seu nome? Aí perguntei e fiz um elogio pro cara. Então, assim, hoje em dia, né, falando de mão de obra, toda vez que a gente vê uma pessoa que faz uma coisa de coração, né, eu acho que esse é o grande nome, assim, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser reconhecida, né, então isso é muito legal. E tanto é que conseguiu fazer essa história de vamos pra Brasília lá, participar desse podcast, primeiro episódio, cara. Tem quantos já? Tem quantas visualizações? Ué, vai ter a nossa, vamos começar. Então, assim, muito legal aí essa parceria, pô, parabéns mesmo. Carlos, queria te fazer mais uma pergunta, então vamos lá. Aí, a partir daí, da onde é que veio a escolha ali do ponto, da estrutura, do time, como é que foi o primeiro marketing ali pra fazer a academia lotar? Me conta aí esse início aí. Então vamos lá, eu sempre tive o pensamento assim, ó, que quem chega primeiro bebe água limpa, né, primeira coisa. Segundo, que quem não é visto não é lembrado, então eu gosto de ser visto, então eu gosto de pegar as oportunidades, principalmente as difíceis. Se tem pouca gente trabalhando ali naquele lugar que é difícil, então tem menos concorrência. Opa, então eu sempre penso assim, se ninguém usa essa cor, eu vou usar. Se ninguém tem coragem de gravar esse vídeo, eu vou gravar. Se ninguém tem coragem de abrir uma academia nesse porte, eu vou abrir. Se ninguém tem coragem de fazer um marketing desse jeito, eu vou fazer. Não simplesmente para ser o primeiro, mas porque dá certo, que atrai. Essa história aqui acho que vai fazer muita gente refletir sobre oportunidades na vida. Eu me lembro que minha filha mais nova tinha acabado de nascer. Aliás, perdão, minha filha mais velha tinha acabado de nascer e eu estava passando por uma situação complicada, onde tinha saído de uma negociação que deu errado e estava num período ruim assim da minha vida, inclusive financeiro também. E eu me lembro que eu tinha R$100 na carteira e minha mãe me liga e falou assim, Carlos, meu gás acabou, me ajuda. Eu falei assim, mãe, quanto custa o gás? R$100. Eram os únicos R$100 que eu tinha na carteira. E aí, logo eu falei assim, não tenho. Mas aí, eu sou um cara ligado a Deus, Deus me incomodou e falou assim, não mente pra sua mãe, porque você tem. E ó, se fosse você no lugar dela, você deixaria ela... ela deixaria você passar por isso? Não, né? E é um gás, fazer a comida, etc. Eu falei assim, não, Deus, então o Senhor prepara aí pra mim, porque é o único dinheiro que eu tenho, eu não tenho mais que isso. E eu fui, e no que eu fui, no caminho para ir para minha mãe, eu vi uma placa de aluga-se bem grande num lugar onde eu bati o olho e falei assim, meu Deus, é aqui. E aí foi interessante, não tinha dinheiro nenhum, não tinha condições nenhuma de alugar aquele ponto, não tinha nada pronto, não tinha possibilidade de comprar equipamento, não tinha equipe, não tinha nada, né? Literalmente nada. A Nova saiu de um problema que se tornou uma possibilidade, aí veio o projeto, né? Fui entregar esse dinheiro para minha mãe e com aquele negócio assim no coração, liga ou não liga, liga ou não liga, né? A razão falava assim, não liga, você não tem dinheiro, como que você vai pagar isso, né?
mas internamente o Espírito Santo me incomodou e falou assim: liga, deixa eu operar. E eu liguei e o dono falou assim: olha, seguinte, tem 2 pessoas para vir aqui amanhã para olhar o ponto, inclusive eles querem abrir academias aqui também, e se eles não vierem aqui amanhã até as 2 horas da tarde, eu te ligo e te mostro o ponto. Falei, beleza. Por dentro tava aquela oração assim: Deus, faz esse povo não vir, né, desistir. Mas de outra forma tava assim: eu espero que eles venham, porque aí eu acho que não é para ser mesmo, eles alugam, e aí eu tiro isso do coração. Enfim, eles não foram, o dono do ponto me ligou e disse assim: Carlos, olha, o valor é tanto, eu te dou tantos meses de carência, é assim, é assado e tal. E eu falei assim: beleza, é meu. Sem condição nenhuma de contratar um negócio, falei, é meu. Aí cheguei em casa e falei pra Paula, minha esposa, né? Falei, Paula, aluguei um ponto. Ela, o quê? Como assim? Você alugou um ponto? Eu falei, aluguei um ponto, ele custa X salários e Deus vai prover pra nós. Ela falou assim, mas você alugou um ponto pra quê? Eu falei assim, pra montar uma academia. Ela, com o quê? Eu falei assim, não, Deus vai prover, né? Porque se Deus tá movendo isso, tá me mostrando esse ponto, é porque alguma coisa ele quer me revelar com isso. Eu me lembro que eu assinei o contrato sem ter condição de pagar. Espero que o dono que esteja vendo aqui agora dê belas gargalhadas, porque eu pago certinho. Mas sem ter condição de nada, falei assim, e agora? Eu vou colocar a máquina, da onde? Vou lá na fábrica, né? Sem dinheiro, com essa cara dura aqui. Fui lá na fábrica e ali encontrei com o dono, é raro encontrar com o dono na fábrica, né? Tive uma conversa pessoal com ele e falei minhas intenções e ele falou assim, Carlos, é o seguinte, eu gostei de você, não costumo fazer isso, mas escolhe suas máquinas aí. E aí ali eu fiz uma lista e ele falou assim, e aí é tantos por cento de entrada? Eu falei assim, beleza, mas eu não tinha também o dinheiro. A gente foi no banco, não tinha dinheiro, não tínhamos economias, era uma situação realmente difícil na época, complicada, mas naquela assim, se for para ser, Deus vai mandar. E todas as formas que eu tentava fazer com a força do meu braço dava errado, Eduardo. E quando eu desisti, falei assim, Deus, agora eu vou deixar na sua mão, que era o que eu deveria ter feito lá atrás, lá no início, né? Desde o início, deixa na mão de Deus, para de pôr a sua mão e querer fazer o papel de Deus, né? Que é o impossível, que é o milagre. Quando eu desisti de tentar pelas minhas forças, Deus começou a abrir as portas. E aí, essa história é interessante porque todos os dias eu mandava mensagem pro vendedor lá da fábrica de equipamentos falando assim, eu não consigo dar entrada. Aí ele me retornava falando assim, não, mas o dono falou assim que pode ser tantos mil abaixo. Aí eu falava assim, beleza, vou tentar conseguir aqui. Aí eu mandava um retorno falando assim, não consegui. Aí ele mandava outro falando assim, não, mas pode ser só tanto. Eu sei que no final das contas eu dei uma entrada irrisória que hoje eu nem acredito que ele me vendeu uma quantidade tão expressiva de equipamentos com entrada tão mínima, com muito prazo e etc. Foi assim, de Deus mesmo, para que aquilo ali fosse concretizado. E a partir daquilo ali, eu falei assim, se Deus permitiu, nada mais me segura. Eu falei assim, vamos para cima, vamos fazer o melhor marketing da cidade, vamos colocar o melhor atendimento da cidade. Eu sempre fui bem engajado porque eu trabalhei em boas academias, então aprendi sobre atendimento, aprendi o que o público gosta e trouxe isso para a Nova Gym. Então, em poucos meses a gente atingiu praticamente 1000 alunos. Tem sido um sonho realizado que nasceu de uma dificuldade, de um problema. E o conselho que eu tenho para dar para todos vocês é que se o problema aparecer, você não pode fugir dele, né? Encara ele com força, com todo o seu entendimento, com todo o seu querer, com toda a vontade, porque dali pode sair uma oportunidade boa da sua vida. Cara, parabéns demais, eu achei muito legal a história. Me sensibilizou, porque a minha história foi muito parecida, né? Eu montei a academia com o dinheiro de um carro, né? E com o dinheiro desse carro, eu já tava melhor que você, né? Você não tinha nenhum, você tinha 100 reais. Eu tinha um carro, aí, cara, com o dinheiro do carro, a gente assumiu uma academia que eu já tinha trabalhado e a gente assumiu uma dívida do cara, né? Então, esse financiamento aí, e a gente já pegou uma academia com, enfim, funcionando e tudo mais. Eu lembro que no primeiro mês, cara, eu fiquei 2 anos sem carro. Me sequestraram, levaram meu carro e com o dinheiro do carro, quando o seguro pagou, foi o nosso pontapé para começar a academia. Tinha um sócio, o sócio deu para trás
e foi um momento que a gente pegou e consegui convencer meus pais, fiz empréstimo consignado no nome do meu pai e da minha mãe e botei o único imóvel que eles tinham na época como garantia. E quando a gente assinou, eu falei assim, cara, se der errado, meus pais vão ficar sem 30% do salário cada um e ainda vão perder o imóvel, porque não tem jeito. E eu falei, cara, não tem como dar errado, porque eu vou fazer esse negócio dar certo. Então, foi muito parecido com o que você falou, que eu falei assim, cara, eu posso não ganhar, no seu caso já começou com equipamentos bons. Na minha época, lá no início, 2011, eu falei assim, cara, eu só posso ganhar no atendimento. Então, o nosso sorriso, o nosso olhar, o nosso aperto de mão, o nosso treinamento vai ser o melhor possível. O peso, as máquinas dos outros podem ser mais bonitas, mas o nosso atendimento vai ser muito de coração isso aqui. E foi o que fez a gente começar ali e tal. O primeiro mês eu tinha R$300, dava pra comprar 3 bujão de gás. E com esses R$300, 150 eu mandei fazer faixa, botei na rua. E os outros 150 eu peguei e comprei um suporte de televisão, tirei a televisão, porque na época a academia era televisão de tubo. Se tiver alguém aí com menos de 30 anos aí, não sabe nem o que é televisão de tubo. Televisão de tubo de 20 polegadas. Aí eu tirei a do meu quarto, que era uma de 32, né? Já era uma TV LCD e tal. E botei na academia e botei o suporte. Era R$150 no suporte de teto e R$150 de faixa. Aí botei faixa no bairro todo. E eu morei nesse bairro, eu ficava convidando as pessoas. E aí deixei essa faixa uns 4 dias, tirei, esperei uma semana, botei por mais 4 dias. E depois essas faixas foram retiradas, né, pelo governo. Eu falei, pô... Aí, quando virou um mês, no último dia do mês, chegou uma fiscalização aqui. Falou assim, Eduardo, foi você que botou as faixas na rua aqui? Não sei o que. Eu falei, fui eu. Aí falou, então, você tá tomando uma multa aqui de R$750. Aí eu falei, pô, mas por que não? Porque não pode botar faixa e tudo mais e tal. Brigou comigo, eu falei, putz, e agora, né? Aqui é uma academia muito familiar, eu, meu pai, minha mãe. De uns anos pra cá, casei, minha esposa hoje também trabalha comigo. Minha esposa, eu falo que foi o fermento que fez a empresa realmente explodir. Depois que ela veio, ela trouxe procedimentos de multinacional aqui pra dentro. Então, assim, a gente padronizou várias coisas que eram amadoras, a gente deixou ainda mais profissional. E minha mãe falou assim, cara, nunca mais você bota faixa. Aí eu falei, não, mas calma aí, vamos ver os números. Nessa época, a academia tinha 300 alunos. Em 30 dias, botando a faixa por 2 vezes... Gente, não tinha tanta rede social na época. A rede social era Orkut, era MSN. A gente pegou e saiu de 300 para 400 alunos. A gente fez 100 matrículas. Então, a gente cresceu 33% no primeiro mês. E eu lembro que com esses R$300, eu falei assim, cara, eu tenho 30 dias para ganhar dinheiro para pagar a folha de pagamento e aluguel. E pagar as parcelas. Cara, eu tenho 30 dias para fazer. Então, assim, all-in total. Se não der certo no primeiro mês, um exemplo, se no primeiro mês eu saísse de 300 alunos para 280, eu quebrava. Então, assim, eu falo que foi Deus também, da gente, no primeiro mês já sair de 300 para 400 e assim indo. Aí eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, na boa, calma aí. Na época a mensalidade era bem mais barata. Eu falei assim, mãe, mas calma aí. Se a gente pegar o valor da mensalidade e multiplicar por 100, porra, dá pra tomar mais umas multas dessa, hein? Aí minha mãe, nem pensar, você tá maluco e tal. E o cara falou assim, ó, a primeira multa é 750, a segunda 1.500, a terceira 3.000, a quarta 6.000, e se eu te der mais uma multa, nunca mais você abre. Eu falei, eita ferro. Aí eu falei, mãe, até a de 1.500 dá pra tomar, Se ganhar 100 alunos, porra, lógico que dá pra tomar. E ela nem pensar e tal, não sei o que, ficou brava comigo, aí, enfim, não fizemos. E eu falei, cara, esse negócio de faixa dá certo. Na época não tinha, gente, tráfego pago, não tinha essas coisas. E eu falei assim, cara, esse negócio de faixa dá certo. Mas como é que eu boto a faixa e não tomo multa? Aí o que eu fiz? Fui na administração e falei assim, ó, gente, eu quero promover saúde para a comunidade, para o bairro e tal. Vamos fazer a primeira corrida daqui, no aniversário da cidade? E aí eu promovi a corrida. E a corrida era o nome da nossa academia, com o apoio da administração. Então o governo ia me multar. E aí eu passei 30 dias botando faixa, ganhei aluno, fizemos um evento sensacional, bem legal mesmo, né? Até hoje esse evento fica marcado aqui no bairro, todo mundo pede pra gente fazer novas corridas. Talvez, quem sabe, né, esse ano a gente de repente até faça essa corrida novamente, mas foi um jeito que a gente achou de fazer um marketing ali de forma barata e tal. E eu costumo falar muito o seguinte, isso que você falou, cara, eu gosto muito de ser visto e tudo mais, eu também sou assim. Então, qual é a conta que todo dono de academia tem que fazer? Se a cada 10 pessoas que chegam na minha academia, sei lá, 3 compram, e eu quero fazer 30 vendas, então eu tenho que fazer com que 300 pessoas entrem na minha academia para eu poder fazer essas 30 vendas.
Então, a minha meta a partir de agora é fazer 300 pessoas entrarem, né? Então, se eu quero fazer 30 vendas e a minha conversão é essa, eu tenho que fazer mais gente me conhecer, mais gente me ver. Essa é a primeira etapa. Quanto mais gente te vê, teoricamente, mais possibilidade de compra você tem. E depois disso é treinamento de time comercial. Que aí se a cada 10 que entram, só 3 compram, se eu treinar meu atendimento, daqui a pouco 4 vão comprar, 5 vão comprar, 6 vão comprar. Só para vocês terem uma ideia, o nosso índice de conversão dessa unidade já chegou a 73%. Tanto dessa quanto da Ceilândia. Então, assim, cara, 73% no índice de conversão, um ticket que, apesar de ser low cost, mas não é um ticket tão barato, né? Enfim, é um negócio muito legal. Mas por quê? Porque o time está muito treinado, né? Vamos voltar aqui para essa história. Antes de eu ir para o que eu vou falar agora, que é a parte da expansão, eu queria saber como é que o Carlos me conheceu, né? Que a gente já tem conversado há alguns meses aí, participou já de algumas palestras, workshops, etc. Me conta um pouquinho aí, de onde tu me achou primeiro? Então vamos lá. Eu sempre entendi assim que conhecimento ele sai de algum lugar. E buscar conhecimento na fonte é muito mais importante, é muito mais interessante do que você ter frações de conhecimento que chegam através de YouTube, de Instagram. Então sempre gostei muito de ir nos congressos. E esse ano que passou agora de 2025, foi ter um congresso aqui, né, o Capital Fitness, e eu falei, cara, vambora, e trouxe o Jefferson também, trouxe a Isadora, trouxe minha esposa que também está junto comigo nessa. E foi até interessante isso, Eduardo, porque não íamos para aquele momento ali do talk, né? Que era um momento isolado do palco principal. É porque tinham 2 palcos. Tinha um palco lá em cima e tinha um palco de baixo. E eu acabei ficando no palco de baixo. Isso, e aí numa dessas eu falei assim, Isa, vamos nos dividir, porque aí o máximo de conhecimento possível, depois a gente compartilha. Depois a gente senta e compartilha. E ela sentou lá e falou assim, Carlos, vem pra cá, porque tem um cara aqui que vai começar com um tema e tal. Eu falei, tá, vou. Aí eu fui, não era a hora ainda, mas eu falei assim, cara, esse tema aqui me interessa, esse tema muito me interessa. Então, esperei a hora dele se apresentar e dali eu acho que eu ficaria até agora ouvindo o Eduardo, porque foram informações que iam de encontro com o que a gente estava vivendo, com o que a gente queria viver. E dali em diante eu falei assim, eu preciso me conectar com o Eduardo, porque eu tenho muito da visão dele em mim, e eu acho que não tem como eu deixar essa oportunidade passar. Se tiver como eu pular nela, agarrar ela, eu vou fazer isso. E dali a gente já começou a entrar em contato, né? E começamos a conversar. Estamos aqui. Marcamos aí, né? Eu quero ir lá na cidade dele, conhecer a unidade e ver as possibilidades que tem lá na cidade e tudo mais. E ele também, pô, fiquei muito feliz dele ter vindo aqui, né? Gente, eu conheço um monte de dono de academia de Brasília, de Goiânia, não sei o que. E aí eu já tava devendo essa visita pra ele, eu falei, bicho, quer saber? Eu vou chamar ele pra ele ser o primeiro, que ele vem aqui, depois eu vou lá, né? E o bom também é que ele conhece um pouco da nossa operação. Cara, e eu achei muito legal porque na hora que acabou a palestra, ele veio, me procurou ali, a gente trocou o telefone. Eu também tinha soltado ali, né, que ia dar uma mentoria individual para alguns e tal. E aí ele participou disso e tudo mais. E dentro disso, muitas coisas que nem, né, a gente conversou aqui. A própria história dele parecia muito caminho, assim, né, de começar do zero, teoricamente sem possibilidade nenhuma, e conseguir fazer o negócio crescer. Uma das coisas que eu fiz, parecida com você também, foi que nos primeiros 6 meses de academia, eu peguei e falei assim, gente, eu tenho que melhorar meu conhecimento, eu não entendo muito disso aqui, eu sei dar aula, eu sou técnico, eu não sou um gestor, né? Hoje eu já tô há 15 anos aí mexendo com isso, mas na época, tinha acabado de começar. E aí eu falei assim, como é que eu vou aprender? Então o que eu fiz? Peguei 2 carros e uma van, peguei um apartamento emprestado do meu primo lá em Goiânia e fechei a academia e levei todos os meus funcionários para fazer o Goiânia Capital Fitness, que é como se fosse o Brasília, né? Capital Fitness. Fizemos todos os cursos, paguei curso para todo mundo e tal. E aquilo ali eu sinto que foi um marco de desenvolvimento meu e do time. Até hoje tem gente que tá comigo há 15 anos aqui, colaboradores e tudo mais. A partir daquilo ali eu falei, cara, ninguém, assim,
Vou ser a pessoa que mais vai estudar esse negócio de gestão, cara. Gostei disso aí, eu vou ficar bom nisso. E aí comecei a ir nas feiras da ISA, Feira de Santos, Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio, participar de congresso, fiz todos os cursos do Sebrae. E o legal é que chegou um período que, mesmo sendo na academia de bairro, a gente começou a ser premiado. Então eu ganhei 3 premiações do Sebrae, premiação da Câmara Legislativa, premiação da Atlética, premiação da Cone. Aí eu comecei a ganhar alguns prêmios. Esse ano passado ganhamos 5 prêmios, né? Como gestão, vocês até viram lá os troféuzinhos lá. E aí eu falei, cara, eu fiquei apaixonado nisso. E aí durante um período grande eu fiquei dando consultoria. Depois eu parei de dar consultoria para academia e tal, foquei nas minhas academias. E quando foi ano passado, perto ali da feira, o Fábio Padilha me chamou, cara, por que você não volta? Por que você não sei o que? Aí foi quando surgiu o Marcelo, eu falei, cara, vamos abrir de novo um braço de consultoria? Mas eu queria fazer um negócio diferente, cara. Eu não quero que seja só a parte de treinamento. Acho que treinamento é fundamental, mas eu quero que ela também tenha braço de TI, braço de tecnologia, braço de inteligência artificial. E aí eu falei um pouco do meu sonho pra ele falou, vamos. E aí trouxe, 2 desenvolvedores, um dos meninos que estava com a gente, que almoçou com a gente, ele é desenvolvedor de software. Na hora que vocês não estavam lá na sala, ele falou assim, Dudu, o que a gente vai desenvolver agora? Aí eu falei, cara, a gente vai desenvolver um produto assim, 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 que vai ajudar o vendedor a vender mais e tal. Vamos ter um outro produto para follow, um outro produto para cobrança. A gente está desenvolvendo um IA que ela vai ligar para a pessoa renegociando dívida. Então, assim, eu falei, cara, eu quero um negócio que ele vai facilitar as minhas operações e a gente vai poder compartilhar isso com o mercado. Porque eu sei que o dono de academia... Cara, falar de números aqui, eu sei que nem todo mundo é muito habituado a falar de números assim, né? Não é culturalmente do brasileiro, mas vamos lá. Só em IA, a gente investiu mais de 50 mil reais nos últimos 3 meses. Mas eu falei assim, cara, eu quero ter coisas de IA que, meu irmão, que vai me ajudar muito, que eu sei que esse dinheiro daqui a pouco eu recupero, mas quando a gente implementar nas academias, a gente vai ajudar o mercado inteiro. Então, vou dar um exemplo. Eu estava comentando que no mês passado, durante os primeiros 10 dias, o meu melhor vendedor foi o meu atendimento por inteligência artificial. Então ele foi quem mais vendeu e não vendia só plano de entrada. Ele vendia plano mais caro, plano intermediário, plano... Então ele conseguia qualificar tão bem o cliente, até melhor do que... É ruim falar isso, né? Mas até melhor do que um recepcionista, um consultor de vendas. Então isso aí, também foi um negócio muito legal. Então quando a gente veio com essa ideia, né, do podcast, falar de gestão, a gente sabe o tanto que gestão mexe o ponteiro numa academia. E o que eu achei legal é que da primeira conversa que eu tive com o Carlos, naquele dia, que aí ele me falou ali o número de alunos tal para hoje, ele já cresceu, não sei nem se ele tem essa ciência, mas ele cresceu praticamente 30%, 30 e poucos por cento em pouco tempo. Agora ele já não tem mais para onde crescer. E aí ele veio, a gente começou a bater um papo ali gigante ali de expansão, né? Que eu dando minhas opiniões, como fazer, por onde fazer, enfim, que eu acho que também é muito esse intuito, né, cara, da gente poder compartilhar boas informações para que o mercado cresça. Pô, eu sei o tanto de emprego que você gera, eu sei o tanto que o teu time está engajado. A gente fez uma reunião online que o Jeff estava na sala, estava a tua gerente, estava a tua esposa, estava todo mundo na sala. Eu falei, olha lá, cara. E é uma semelhança que eu tenho também. Onde eu vou, eu levo meu time todo, cara. Parece que eu ando com um time de futebol. Vai minha esposa, vai meus gerentes, meus líderes, meus supervisores, eu levo todo mundo, cara. Então, a galera viaja comigo, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para um monte de lugar, fazer curso, fazer treinamento, até porque a gente não para de aprender, né? Acho que isso é legal. Então, me conta aí agora um pouquinho de alguns sonhos que a Nova tem. Me fala aquele sonho que você me falou lá naquela reunião online, que você falou assim, Dudu, e se eu quiser fazer tal coisa, você me ajuda? Isso, então vamos lá. O sonho da Nova é ter 100 academias no Brasil. E aí foi um dos motivos também de eu ter procurado o Eduardo, até porque já tem algumas, né, da Rede Ultra, e ele até tentou assim uma certa persuasão, não, vamos transformar a Nova em Ultra. Eu falei assim, não, vou te mostrar que a Nova ela tem força, e em breve, se Deus quiser, a gente coloca a Nova aí para ser uma franquia aí no Brasil também. E é isso, 100 academias no Brasil é a meta. Enquanto não chegar lá, a gente e agora já está estudando, né? Lógico, não tem nada fechado, mas possibilidade de expansão, de metragem, de novos locais, né? Esse estudo de expansão já está acontecendo, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu vejo que o sonho ele só concretiza se a gente começar a caminhar, né? Então, eu sempre falo assim que não custa nada eu ver
a luz que tem no final do túnel, mas para eu ver eu preciso entrar no túnel, né? Então, vir aqui a Brasília num dia de semana é uma certa dificuldade pra gente, até porque eu também sou personal trainer, então a gente deixa clientes lá, graças a Deus. E isso aí foi uma coisa que eu já falei assim, ó, isso é temporário, daqui a pouco a gente tem que mudar essa chave. Isso, exato. Mas assim... Mas é necessário, tempo, é necessário. Né? É necessário. Então assim, tô fazendo uma migração assim do personal para a gestão. Só uma pausa aqui, galera. A Nova vai fazer 1 ano. Cara, a gente tá falando de uma academia que saiu do zero, tá próximo ali de 1.000 alunos já praticamente, tá vendo expansão, tá pensando numa segunda unidade e não tem 1 ano. Então, cara, olha que legal, olha que trabalho bacana, diferenciado. Então, a gente vê aí que tem um propósito por trás, né, cara? Isso é, muito legal mesmo, parabéns. E então, assim, temos avaliado, né, possibilidade de expansão tanto na cidade quanto em outras cidades ali da região também. Já tivemos algumas procuras de investidores, inclusive para a cidade. Então, isso eu vejo que é muito positivo porque não é só quase 1 ano de existência da Nova, são mais de 10 anos de experiência do Carlos. Então, as pessoas que me conhecem ou escutam falar de mim, eles entendem que a operação dá certo porque eu sou enjoado com atendimento, porque eu sou enjoado com a gestão, eu sou enjoado com o cuidado que a gente tem com o cliente. Então, assim, andar com o Eduardo também me trouxe isso de, olha, o seu bem mais importante, né, juntamente com os colaboradores, é o seu cliente, né? Então, se o seu cliente estiver satisfeito, é sucesso. Então, assim, a Nova espera chegar em 100 unidades, talvez, não sei quando, mas talvez a gente volte e não, vamos voltar regrave, falando assim, quantas que a Nova já tem tantas. E realmente, né, estamos aí numa crescente muito boa e, se Deus permitir, nós vamos continuar. Não, legal demais. E assim, do lado de cá a gente vai estar torcendo. O que eu tentei passar em todas as vezes aqui que a gente bateu papo e tal, foi, cara, o máximo do conhecimento mesmo. Assim, cara, eu faria assim, assim, assim. Aí o Carlos, e o que eu acho legal? Às vezes você dá conselho pra pessoa, a pessoa escuta, mas não ouve, né? Ela escuta, mas não pratica. E todas as vezes que o Carlos vem se aconselhar ali comigo e tal, na próxima ele, Dudu, aquilo que você falou, eu fiz, deu certo, já tô vendo isso aqui. Já... Falei, rapaz, mas o bicho não para não, o bicho é brabo mesmo. Ele realmente... um dos primeiros cursos de gestão que eu fiz, o cara falou assim, curso muito bom. Na hora que acabou o curso, o cara falou assim, pena que vocês não vão botar nem 10% em prática de tudo que eu tô falando, né? Na verdade, eu acredito que a grande maioria não vai botar nada em prática. E acho que foi a melhor coisa que eu ouvi, porque eu falei assim, rapaz, eu anotei tudo que o cara falou, cada vírgula. Eu falei assim, nem tudo eu concordo. Então, eu vou botar do que ele falou, o que eu concordo. E do que eu concordo, eu vou tentar botar 100%. Então, lógico que não era do dia para noite, mas eu já comecei a primeira implementação, a segunda implementação, a terceira implementação. Então, até vi um negócio interessante, muita academia não tem matrícula. A sua academia hoje já tem matrícula e tudo mais. Eu sempre incentivo as academias a ter matrícula. E na época o cara me fez um desafio de ter uma matrícula 4 vezes do valor da minha. E eu falei, meu Deus, que é o desafio que eu faço hoje em dia para as pessoas. Já até te falei disso. E na época eu fiz, e eu falei assim, cara, o único jeito disso aqui dar certo é eu acreditar, porque se eu não acreditar não vai dar certo. E eu fiz, cara, e me salvou, porque assim, a matrícula é um dinheiro meio que à vista, assim, então eu comecei a vender muita matrícula. E eu melhorei, mesmo cobrando matrícula, eu melhorei minha conversão. Então eu vendia mais e vendia melhor. E isso começou a dar fôlego e a gente começou a trocar equipamento, reformar, melhorar isso, melhorar aquilo, tal. Então eu acho que assim, além de buscar conhecimento, que foi o que você falou, mas é também saber aproveitar e usar esse conhecimento, porque, né, internet aí, um monte de gente aí provavelmente já até viu algum podcast meu, entrevista minha, e assim, mas quantos dessas pessoas que pegaram um gancho disso e falaram assim, cara, vou usar isso na minha empresa, não precisa nem ser academia, mas vou usar isso na minha empresa, cara. Então assim, eu falo que para bom entendedor, tudo é aula. Tudo é aula, cara. A gente tá aqui para aprender o tempo inteiro. A gente tava aquela hora lá almoçando e o cara, muito gentil com a gente, né, e tal, o atendente lá, e aí na hora que eu fui lá pagar a conta, ele pegou e falou assim, aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, vocês têm que malhar lá na academia. Ele falou, não, Dudu, eu malho lá. Eu falei, eita ferro.
Aí ele falou, eu, o garçom tal, o gerente, o não sei quem, todo mundo aqui malha lá. Mas por que eles malham lá? Porque há muito tempo atrás eu fui lá e fiz uma parceria com eles, para incentivar os funcionários a treinar. Então, em uma reunião que eu fiz, e já tem tempo, talvez eu tenha 8, 10 funcionários que já devem estar comigo lá há 2 anos, 3 anos aqui alguns, que estão malhando comigo porque eu fui lá, cara. E usei uma metodologia que a gente usa, que é de formar parcerias, de dar desconto para empresas locais, dessa empresa trazer novos alunos para a gente. Então são coisas que a gente normalmente ensina. E naquela palestra do Capital Fitness, o que foi legal foi que assim, eu falei assim, meu irmão, tanto é que minha esposa até fala assim, né? Minha esposa, o Marcelo também fala assim, pô, mas tu fala tudo, cara. Eu falo, meu irmão, eu tô aqui para falar, eu vou explicar tudo. Se o cara usar, beleza. Nem todo mundo vai saber fazer. E outra, quando o cara fecha uma consultoria, ele ganha tempo. Né? Eu ano passado eu paguei até algumas consultorias. Eu tô fazendo uma consultoria agora, tive uma mentoria na quinta-feira e o cara me falou algumas coisas que eu falei assim, caramba, cara. Então às vezes uma frase que o cara fala na consultoria muda o teu jogo. A gente tem uma empresa em paralelo que através dessa outra consultoria que a gente estava tendo, a gente em 2 meses a gente aumentou em 100 mil o faturamento com um bizu que o cara deu, que talvez eu até conseguisse fazer sem ele, mas eu talvez demorasse 2 anos, 3 anos para aprender. Então, eu encurtei o caminho. Foi isso que você falou. Quando você faz com alguém que já tem mais experiência, você erra menos, porque você se distrai menos, né? É isso que eu enxergo. Então, cara, isso é muito legal. Vamos lá, até pra gente poder encerrar aí, espero que a galera tenha gostado do podcast. Vou começar primeiro aqui com o Jefferson. Jefferson, qual é a mensagem que você... aproveitar aqui, né, que somos 3 educadores físicos e a gente está numa era aí muita ansiedade, muita depressão, apesar de estar todo mundo conectado, tem muita solidão, né? Mas fala um pouquinho pra gente aí o tanto que é importante hoje em dia, ou deixa a sua mensagem final, mas falando aí da importância da população, né, praticar atividade física, cuidar da saúde e tudo mais. Atividade física é algo extremamente importante na vida de todos. Muitas vezes a pessoa pensa que o benefício é só o shape. Não vou para academia porque a academia é só pelo shape, só para me sentir bem, ficar bonito. Mas o shape é a cereja do bolo. Tudo que você ganha de qualidade de vida, de melhor disposição, o que você ganha de saúde é um benefício incomparável. Então, a atividade física salva vidas, eu sou a prova viva disso, eu vivo isso e gostaria que todo mundo tivesse essa consciência que não é só pelo shape, não é só pelo corpo bonito, e sim pela uma qualidade de vida, para você poder viver bem, para você poder viver com a sua família, que seja da melhor forma possível, você poder entregar qualidade de vida para eles e para você também. Cara, o que ele falou eu acho legal, que assim, quanto vale 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos a mais de vida, né? Quanto isso vale? Isso não tem preço, né, cara? E eu falo que assim, independente do preço da academia do seu bairro aí ou da sua região, a academia é a coisa mais barata que tem. É mais barata. Cara, a academia muitas vezes é o preço de um lanche, cara. Sai você e tua namorada, você e tua esposa, você e seu marido, vai fazer um lanche, vai comer uma pizza, dá a mensalidade da academia, cara. Então a academia eu acho muito, muito, muito barato, né? Tem gente que gasta isso aí em chiclete, em refrigerante, no dia a dia mesmo, né? Num suco que você toma. Então, cara, isso é muito legal. Obrigado demais pela mensagem aí. E agora com o Carlos, né? Carlos, qual é a mensagem final aí que você quer deixar aí pro público aí? Primeira mensagem, né? Falando sobre saúde, é que saúde, juntamente com a família e juntamente com a nossa vida, foi o presente mais importante, né? O melhor presente principal que a gente poderia receber na vida. Não existe outro presente, bem material, coisas, realizações pessoais, profissionais. Não existe nada mais precioso do que a sua vida, a sua saúde, a sua família. Então, cuidar da saúde vai trazer, de certa forma, assim, gratidão por esse presente, né, que você recebeu. Eu creio que de Deus, né, para as pessoas que creem em Deus, que estão me ouvindo agora, se eu recebo um presente, o que eu devo fazer? Eu devo agradecer. Como que eu agradeço o presente que eu recebi da minha vida, da minha saúde, a minha família? Eu agradeço treinando, eu agradeço cuidando dela. Eu fiz uma conta mais cedo com o Jefferson, falando assim que, por exemplo, uma academia que você paga no ano R$ 1.500
em 10 anos vai dar aí 15 mil reais. Uma cirurgia de joelho é 40 mil reais, né? Uma cirurgia de coração, 60 mil reais, 100 mil reais. Então, assim, em 10 anos treinando e cuidando da sua saúde, você economiza mais do que em um dia se você tiver que se internar. Então, cuide da sua saúde, é um privilégio você andar, correr, saltar, tudo que você tiver possibilidade de fazer, faça, não espere para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E uma segunda mensagem que eu tenho para trazer para o time aqui do Eduardo também, para você que é gestor de academia que está nos ouvindo, estude. Se você é gestor, se você está na posição de gestão, estude, porque ter clientes antigamente era muito fácil. Você colocava uma estrutura lá no bairro, pela localidade, você tinha clientes. Mas hoje em dia a concorrência foi aumentando muito e foi necessário aí a presença de pessoas, de mentores, que é o caso aqui do Eduardo hoje. Então, o máximo que você conseguir, puder, estude, procure, leia, veja filmes, séries que falem sobre gestão. Não fique no amadorismo, porque isso pode custar caro. É muita coisa em jogo, então assim, esse é o meu conselho aí para gestores de academia. Pessoal, e se até agora você ainda não está seguindo aqui o nosso podcast e nem seguindo aqui as nossas redes sociais, né? Já aproveita aí para seguir Gestão Fitness Brasil. A gente fala só sobre gestão de academias, estúdios, box de crossfit. A gente só fala sobre gestão de fitness. Então é algo muito direcionado. Aproveito também aqui já para deixar as minhas redes sociais. Quero que também vocês deixem a de vocês daqui a pouco. Então, Eduardo Lustosa, tudo com S, Eduardo Lustosa, JJ. Eu vou estar em todas as plataformas, TikTok, Kawaii, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, né? Eu estou em todas as plataformas, então vocês podem estar me seguindo lá. E vou pedir aqui para vocês deixarem as redes sociais de vocês também. Então, o meu é Carlos Magno Personal. O meu é Treinador Jefferson. E um agradecimento especial que eu não poderia deixar de fazer à minha esposa, que lá atrás acreditou em mim e fez minha matrícula na faculdade. Ela sempre soube que foi um sonho meu e que, devido às outras demandas, eu nunca tinha me atentado, nunca tinha ido atrás. E ela que foi, pegou, fez minha matrícula e, através disso, tudo isso foi possível. Que legal, cara. Agradecer a Deus e a ela por ter tido essa iniciativa. Cara, eu gosto muito disso, que assim, às vezes... eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Efeito Borboleta, que é um simples badalar da asa de uma borboleta, ele pode realmente mudar o destino de uma pessoa, né? Então, um efeito que acontece lá longe, ele pode... Um exemplo, o efeito dela ter feito a matrícula dele fez ele ser o profissional que é e hoje está trabalhando na Nova e está aqui aprendendo e batendo papo com a gente. Galera, espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir a gente e te vejo no próximo programa. Valeu!